Olá, bem-vindo e bem-vinda ao podcast Na Íntegra. Hoje nós vamos falar sobre tributos. No final de 2023, o Congresso Nacional aprovou a reforma tributária, que vai trazer uma mudança radical no sistema tributário do Brasil, que era considerado uma coxa de retalhos e que, inclusive, seria um fator de prejuízo à atividade econômica. Para conversar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui o secretário estadual de Fazenda, Flávio César de Oliveira. Ele já era o presidente do Concefaz, que é um comitê que reúne os secretários de Fazenda de todo o país. E agora ele assumiu o Conselho Superior do Comitê Gestor do IBS, que é o imposto que vai ser cobrado pelos estados e municípios quando tiver sido implementada a mudança trazida pela reforma tributária. Secretário, obrigada por estar aqui com a gente. O senhor acaba de assumir uma posição super importante, né, no momento crucial que é da reforma tributária. Qual o principal desafio que foi dado ao senhor na definição desse cargo de presidente do comitê? Olá, Maristela. Olá a todos que nos assistem através desse podcast. É importante destacar, Maristela, que nós estamos vivendo um momento ímpar no país, né? A reforma tributária, a reforma tributária há décadas vem sendo discutida no âmbito federal, estadual e municipal. E finalmente, né, em 2023 foi aprovado a emenda constitucional 132, que resultou em dois PLPs, né, o projeto de lei complementar 68 e o projeto de lei complementar 108. O projeto de lei complementar 68 ele traz as regras, né, gerais desse novo sistema tributário brasileiro, e o projeto de lei complementar 108 ele traz as regras da instalação do comitê gestor, né? É importante dizer que o PLP 68 ele foi aprovado e já sancionado, né, que se transformou na Lei Complementar 214, sancionado em janeiro deste ano, e o projeto de lei 108 ele ainda está na fase de tramitação no Senado Federal e deve ser aprovado aí ainda nesse segundo semestre. É um desafio muito grande, porque nós estamos falando de uma reformulação de todo o sistema tributário brasileiro, ou seja, os principais tributos que regem o país hoje, que são 5, né? O PIS, o COFINS e o IPI, no âmbito federal, ele vai se transformar na CBS, Sim. né? E o ICMS dos estados e o ISS dos municípios vai se transformar, então, no IBS, que vai ser o novo tributo do país, né? Que passa a vigorar numa fase de transição a partir de janeiro de 2026. Então, nós estamos aí numa corrida contra o tempo. Era uma urgência o senhor assumir esse comitê para fazer ele sair do papel, que eu imagino que seja o que o senhor esteja se dedicando agora. Na verdade, a Lei Complementar 214, ela estabelece que 120 dias após a promulgação, deveria se instalar o comitê gestor, né, provisório, e eleger o presidente do Conselho Superior. O que aconteceu é que houve um imbróglio envolvendo as instituições que representam os municípios, né? Porque esse novo tributo ele é compartilhado entre estados e municípios. A lei preconiza que o comitê gestor ele é composto por 27 representantes dos estados e 27 representantes dos municípios. Então, até o dia 16 de maio deste ano, quando venceu o prazo de 120 dias para a indicação dos representantes, tanto dos estados quanto dos municípios, houve apenas a indicação dos representantes dos estados, por parte dos governadores, que indicaram os 27 representantes, sendo todos os próprios secretários de Fazenda de cada estado,
e os representantes dos municípios não foram indicados por conta de que as duas instituições que representam, os municípios não entraram no entendimento em relação a essa representatividade, né? Porque nós temos hoje os municípios sendo representados pela Confederação Nacional dos Municípios, né? E pela Frente Nacional dos Prefeitos. Então, teoricamente, uma instituição teria que indicar 14 representantes e a outra 13. E eles acabaram Então, não se entendendo, judicializaram, né? E por conta disso, nós consultamos a Procuradoria-Geral da República, nós consultamos a PGFN, a AGU, né? E buscamos aí um apoio através do COMPEG, que é o Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados, que expediu um parecer nos dando a prerrogativa de fazer a eleição do presidente do comitê gestor, mesmo sem a indicação dos municípios. isso para que não atrasasse esse processo de criação do comitê, né? O senhor me disse que o comitê é como se fosse uma maxi-secretaria de Fazenda, ela que vai cuidar de receber e distribuir. Na verdade, Maristela, o comitê gestor hoje ele está sendo considerado o quinto poder, né, do país. É algo grandioso, porque nós estamos falando de uma receita em torno de 1 trilhão de reais anual que vai ser gerida, né, pelo comitê gestor. Então, toda a arrecadação, a apuração e distribuição desse novo tributo vai ser feita pelo comitê gestor. E para este ano de 2025, conforme preconiza a lei, tinha um aporte já previsto de 600 milhões de reais para que pudéssemos trabalhar aí o desenvolvimento, né, de todos os sistemas para começar a operacionalização a partir de janeiro de 2026. Por isso essa corrida contra o tempo, por isso que nós entramos no entendimento, né, com esse parecer aí através do COMPEG e o entendimento com o secretário de Fazenda através do CONCEFAZ, onde houve um consenso, né, entre os colegas para que nós assumíssemos também a presidência do comitê gestor, até porque como presidente do CONCEFAZ, é importante relembrar, Maristela, que é a primeira vez na história, né, que o CONCEFAZ elege um presidente que não é da região do eixo norte-nordeste, né, é um presidente do centro-oeste e do Mato Grosso do Sul, e o trabalho que nós desenvolvemos até aqui, ao longo desses 6 meses como presidente do CONCEFAZ, nos levou, né, para esse entendimento entre os colegas secretários de Fazenda, vendo toda a nossa habilidade ali nessa trajetória, né, ao longo desses 6 meses, atuando firmemente, né, na busca dessa harmonia e também priorizando sempre, né, atender às demandas dos estados. O Brasil, que é um país continental, né, e tem muitas particularidades, aquilo que se aplica para o norte não se aplica para o sul, e nós temos aí feito uma peregrinação no Brasil todo, de agendas intensas, né, conversando com os secretários de Fazenda, com as suas equipes técnicas, com os próprios governadores. Já visitamos ao longo desses 6 meses 20 estados do Brasil. Essa semana estivemos inclusive lá no Amapá, numa conversa muito produtiva, né, com o secretário de Fazenda e com o governador Clécio. O Amapá, inclusive, que é o berço, né, do nosso presidente do Senado Federal, e tudo isso buscando justamente essa harmonização, e houve o entendimento por parte dos colegas secretários para que nós acumulássemos, então, tanto a presidência do CONCEFAZ quanto a presidência do comitê gestor, né, nesse momento histórico, né. No caso, eu fui eleito o primeiro presidente do comitê gestor na história, né, desse novo sistema tributário do Brasil, com esse propósito, para que nós possamos justamente atuar de uma forma firme,
nessa corrida contra o tempo, para que tudo seja dirigido, pacificado e trabalhado nesses próximos meses com esse propósito, para que a partir do dia 1º de janeiro de 2026 nós possamos então começar essa operacionalização. Vai ser uma implantação teste, né? Começa com 0,1% essa transição e vai gradativamente até 2032, quando definitivamente se extingue o ICMS dos estados, o ISS dos municípios, e aí passa a vigorar definitivamente o IBS. O senhor disse que já tem cerca de 2.000 pessoas, né, 2.000 técnicos discutindo fora do comitê, porque ele não existe ainda, né, de fato. Vocês vão... Como os secretários estaduais têm pensado? Porque, por enquanto, vocês ainda não têm os municípios participando. Cada estado vai oferecer técnicos, porque é muito desafiador, né? Vocês vão lidar com a arrecadação do país inteiro, isso significa dinheiro no caixa dos estados e municípios que eles precisam todo dia, né? Como que vai ser a estruturação desse comitê? Na verdade, Maristela, como você bem disse, é um desafio muito grande, né? Nós estamos falando de algo extremamente complexo, né? Que vai ter aí uma responsabilidade gigantesca, né? E desde a implantação, né, da Lei Complementar 214, quando ser sancionada em janeiro deste ano, por iniciativa do Concefaz, nós fizemos um termo de cooperação com as instituições que representam os municípios, a CNM e a FNP, e criamos um pré-comitê gestor, justamente para começarmos esse trabalho de irmos avançando no sentido de entender toda essa complexidade e irmos aprimorando aí as ações, entendendo que iríamos chegar nesse momento e que se deixássemos tudo para começar a ser construído agora, com certeza o tempo seria muito pequeno diante da dimensão do desafio. Então, desde janeiro, nós já estamos trabalhando, né, nessa parceria entre os representantes dos estados e o representante dos municípios. Dentro dessa concepção, nós criamos 4 grupos de coordenação técnica: o grupo de coordenação técnica operacional, um grupo de coordenação técnico normativo, um grupo de coordenação técnico financeiro e um grupo de coordenação de estruturação do comitê gestor. E dentro desses grupos de coordenação foram criados dezenas de grupos de trabalho e subgrupos. Nós estamos falando aí no universo de aproximadamente 38 grupos de trabalho, onde nesses grupos de trabalho específicos de cada área, né, de atuação desse novo sistema tributário, nós temos a participação de técnicos, tanto representante dos estados quanto dos municípios, e aí nós estamos falando de um universo de aproximadamente 2.000 técnicos que estão ao longo desses últimos meses trabalhando intensamente, né, em todas essas frentes, para que possamos aí avançar, sobretudo no início dessa operacionalização. Então, esse processo e essa iniciativa que nós tivemos através do Concefaz, com o apoio dos municípios, temos nos reunido semanalmente, né, para as deliberações e avanços nesse sentido, facilitou muito o processo, né, já caminhamos boa parte dele até aqui, e agora com a implantação do comitê gestor, com a eleição do presidente, as nossas primeiras providências nesse sentido, administrativa, abrir o CNPJ, né, do comitê gestor, transformando agora definitivamente numa instituição, né, que, como eu disse, vai fazer toda a gestão desse novo sistema tributário, abrir a conta bancária, fazer a solicitação desse aporte da União, que, conforme eu disse, para esse ano
nós tínhamos um aporte previsto de 600 milhões, que seria 50 milhões mês, portanto já perdemos parte dele devido metade, a né, esse atraso mais que todo, metade. já perdemos mais do que a metade, mas ainda resta aí cerca de 250 milhões desses próximos meses até dezembro, que imediatamente nós vamos fazer essa solicitação. Já tivemos, inclusive, uma conversa com o ministro Haddad nesse sentido. Recebemos recentemente o ministro Haddad no Concefaz, né, junto com o secretário extraordinário da Reforma Tributária, o Bernard Api. Fizemos essa tratativa, o ministro nos garantiu que vai fazer a liberação do recurso e com base já nos trabalhos desenvolvidos até aqui pelos técnicos, né, que compõem esses grupos de trabalho, e agora com o recurso, a intenção é nós darmos continuidade a todo esse desenvolvimento dos principais sistemas, né, para começarmos definitivamente aí a operacionalização a partir de janeiro de 2026. Secretário, assim, as pessoas comuns, elas não vão ser afetadas porque não são elas que pagam o ICMS, as pessoas físicas, algumas pagam o ISS, né, os profissionais liberais, isso não mexe tanto com a vida das pessoas, mas mexe com a vida da administração pública, porque vai mudar a sistemática da entrada dos recursos no caixa. O senhor sente apreensão quando conversa com governadores e prefeitos? Assim, há um temor de que isso desorganize ali a receita mensal, de que passe a ter menos recursos, já que vai ter um bolo e uma redistribuição? Maristela, é uma pergunta importante e eu acho que aqui vale a gente entrar num detalhamento que, inclusive, foi a decisão, né, da maioria dos estados, já prevendo esse novo modelo, né, tributário e as regras estabelecidas, sobretudo, essa distribuição ela vai ser feita conforme a média, né, dos anos estabelecidos dentro dessa regra. E a maioria dos estados tiveram aí a iniciativa de aumentar a alíquota modal, né, Para que fazer hoje, um valor maior de para arrecadação. poder encorpar o seu, né, a sua média de arrecadação através do ICMS. Então, a alíquota modal que nós praticamos aqui no Mato Grosso do Sul de 17%, que era praticado na maioria dos estados também, hoje os estados aumentaram, né, essa alíquota para 18%, para 19%, 20%, 21%. Tem estado com alíquota modal de até 23%. E é importante registrar aqui e deixar bem claro, né, para a população sul-mato-grossense que através de um ato de coragem do governador Eduardo Riedel, de toda a nossa equipe econômica, né, o nosso secretariado, nós tomamos a decisão de não aumentar a alíquota modal, justamente para não trazer nenhum impacto para a população do Mato Grosso do Sul nesse momento, né? E entendendo a necessidade, né, de incorporar o nosso ICMS para essa média que vai ser aí composta, né, para distribuição lá na frente do novo tributo, nós tomamos outras medidas, né? Como a extinção do FIS, né, que era um fundo específico repassado aos municípios para saúde e assistência social, né? Nós não deixamos de repassar esses valores aos municípios, é importante frisar isso e deixar bem claro, mas ao invés de passar isso através desse fundo específico aos municípios, nós trouxemos isso para a nossa base do ICMS e nós passamos a fazer esse repasse aos municípios através do ICMS. Né? Também extinguimos o Fundersul Combustíveis, trouxemos isso para a nossa base de ICMS, justamente para garantir, né, que não haja perda de arrecadação para o estado do Mato Grosso do Sul. Diferente da maioria dos estados, que aumentaram a alíquota modal, o governador Eduardo Riedel, toda a nossa equipe econômica, através de um ato de coragem, e, sobretudo, visando, né, não ter impacto para a população
do Estado nesse momento, nós não aumentamos a alíquota modal. Estamos fazendo o dever de casa, né, com outras ações para garantir que não haja perda de arrecadação lá na frente. E com certeza, né, a preocupação também desse novo sistema que passa a ser da origem para o consumo, né, é importante destacar que o Estado está tomando todas as medidas necessárias também, sobretudo para garantir a vocação do Mato Grosso do Sul, É isso né? que eu queria E perguntar para o isso senhor, é um desafio, porque o Estado, nesse momento, por exemplo, que seria essencial ele mostrar um acréscimo de arrecadação, ele foi tomado de surpresa com a queda do ICMS do gás, por exemplo, né? Então, assim, o Estado é como se estivesse estagnado no crescimento da receita, embora seja um Estado que esteja numa média muito boa de crescimento econômico, né? Exatamente. Então, para isso, assim, todos os nossos esforços estão concentrados nesse sentido, Maristela. O governador Eduardo Rido, todos os nossos secretários têm trabalhado intensamente, né, para que nós possamos preparar o Mato Grosso do Sul para o futuro. E isso traz justamente todas as iniciativas e ações que foram aplicadas dentro da nossa gestão. O governador tem trabalhado arduamente nesse sentido, né, preparando o Estado para o desenvolvimento, para que nós possamos garantir principalmente a permanência das grandes empresas que hoje se instalaram no nosso estado. O Mato Grosso do Sul hoje é considerado Vale da Celulose, né? Já assinamos um termo de acordo com a quinta empresa de celulose que vai se instalar no nosso estado. Um outro setor também importante no estado é o setor dos frigoríficos, né? O setor de biocombustível, temos várias indústrias hoje de biocombustível no estado. Uma A, aposta na a laranja também, né? citricultura que está chegando, né, de uma forma aí muito forte. Então, todo o trabalho está sendo concentrado para que nós possamos garantir a permanência dessas empresas no Estado, né? E assim nós garantimos a vocação do Estado nesses setores e principalmente aí para que não haja perda de arrecadação. Essa questão do gás que você colocou é uma situação que nós estamos enfrentando desde o ano passado, né? Por alguns motivos. Diminuiu a produção do Sim. gás na Bolívia, né? Além disso, a Petrobras também buscou outras fontes, né, de exploração do gás, como o pré-sal, né? E isso está impactando aí diretamente a nossa arrecadação desde o ano passado, né? Então, nós temos trabalhado de uma forma com muita austeridade, principalmente buscando qualificar os nossos gastos, né, voltando os olhos e toda a nossa atuação para a qualidade dos gastos. Isso o governador tem sido também muito firme e a sua palavra de ordem, né, desde o início da sua gestão, para toda a nossa equipe tem sido essa, focar na qualidade dos gastos. E nós temos buscado aí, junto com todos os colegas secretários, cada vez gastar menos com a máquina pública para gastar mais com as pessoas, né? Com a reforma tributária, os estados, os municípios, enfim, não vão mais poder oferecer incentivo fiscal, que era uma forma de atrair, né? A gente aqui não está num grande estado consumidor, como é o Sudeste, como tem no Nordeste, enfim, no Sul do país. Essa aposta em melhorar bastante a logística, a infraestrutura, que é algo que o governo tem repetido, a necessidade de manter o capital para investimento, seria uma forma de continuar sendo atrativo para essa indústria ligada ao processamento de produtos primários, porque o Estado não vai mais poder oferecer incentivo fiscal, né? Com certeza, é por isso que eu enfatizei bastante, né, a iniciativa que a nossa gestão tem tido
e todo o trabalho coordenado pelo governador Eduardo Riedel, né, pelo secretário Jaime Verruc, pela atuação do nosso escritório de parceria público-privado, buscando aí alternativas de investimento no Estado, né, como, por exemplo, a duplicação de rodovias importantes para que possa melhorar toda essa logística, né, dessas empresas que estão instaladas no Estado, como outras ações buscando justamente garantir a permanência dessas empresas para que lá na frente nós tenhamos também a garantia aí da nossa arrecadação. E a reforma tributária, ela traz, Maristela, a médio e curto, a curto e médio prazo, ela não traz nenhuma perda para os estados. É importante também registrar isso, todo o trabalho, né, construído aí até aqui, tanto na emenda constitucional 132, né, no PLP 68, no PLP 108, na Lei Complementar 214, enfim, ela traz essa garantia de a curto e médio prazo não haver nenhuma perda de receita para os estados. O desafio está lá na frente e é justamente por isso que nós temos que trabalhar muito agora, focando em todos esses ajustes e naquilo que cada estado, né, possa ser aí criativo para que possamos garantir aí o futuro de não haver perda de receita para os estados. Secretário, eu queria agradecer o senhor por ter vindo aqui ao podcast, desejar sucesso desse desafio que corre contra o tempo, né, para que esteja tudo preparado para começar a valer a reforma tributária. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço mais essa oportunidade, sempre à disposição aí para trazer as informações e esclarecer, né, a população do nosso estado, todo o trabalho que nós estamos desenvolvendo como secretário de Fazenda do Mato Grosso do Sul, como presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda e agora também como presidente do Comitê Gestor, né, do novo imposto, sobretudo garantindo aí o nosso compromisso com cada sul-mato-grossense através de um trabalho de muita responsabilidade, comprometimento, alinhado aí com as diretrizes do governador Eduardo Riedel.